Jovens, boa tarde a todos. Professor Robson, deixa eu me organizar aqui mais. Tô gravando esse vídeo no celular mesmo, porque, nossa, que absurdo. Um aplicativo no computador cobrar para você girar um PDF. Nunca vi isso, né? Aí eu tô gravando aqui no celular mesmo, porque esse aplicativo ele não cobra, né? E também não precisava girar, né? Mas, pelo amor de Deus, é absurdo, né? Deixa eu só fechar um pouquinho aqui a cortina. Melhorou. Pessoal, eu já falei no vídeo de inglês, mas não custa nada a gente repetir os informes, né? Eu estava pensando e eu já vinha falando com vocês já há alguns dias, algumas semanas, de que nós iríamos pensar numa maneira de fazermos avaliação com vocês, fazer avaliações, de forma que não tomasse tanto tempo assim do nosso conteúdo. Porque quando a gente faz avaliação, a gente faz a avaliação. Antes dela, normalmente a gente faz uma correção, né? Correção, avaliação, aí depois uma recuperação, né? Ou seja, são 3 semanas aí que a gente acaba perdendo, né? E podem me chamar do que quiser, se eu sou conteudista, sei lá, mas eu imagino o seguinte: quanto mais a gente conhecer, né? Quanto mais a gente debater, quanto mais a gente divulgar, melhor é. E no final das contas, a sala de aula, as aulas, elas servem para isso, para você conhecer o mundo, né? Traz para você conhecimento de mundo. São pessoas ou situações novas, né? Que vão ali sendo debatidas diante dos seus olhos e tal, e são oportunidades, né? O que eu estou pensando? Eu estou pensando nós fazermos, ao invés de uma avaliação bimestral, lá no final do ano, nós fazermos 2. Aí eu divido o conteúdo, faço uma, faço a outra, ao mesmo tempo, né? Faço 2 avaliações de forma que nós não percamos tanto tempo simplesmente fazendo a avaliação, tá? Não fiquem incomodados pensando que eu vá cobrar muita coisa, pesado. Eu quero entender o quanto vocês viram, né? E principalmente aquilo que vocês já tateiam, né? Já possam dizer: ah, professor, a gente trabalhou sobre não violência, a gente trabalhou isso, né? Enfim, são conteúdos que a gente possa ali debater, ou você tenha um mínimo ali de conhecimento, né? Então eu acho que a gente vai fazer isso mesmo, tá? A gente continua no conteúdo. E quando chegar lá próximo da avaliação, das avaliações bimestrais, aí eu faço a correção das atividades e faço as avaliações juntas, né? Que também me dá mais tempo, porque eu não estou com muito tempo agora para fazer avaliações, né? Eu estou fazendo diário, aquelas coisas todas. Outro informe que eu estava esquecendo. Tem alguns alunos que, por exemplo, tem nota no primeiro bimestre, mas não tem nota no segundo. Aí tem no terceiro, sabe? Tem esses buracos. De repente não tem nota no primeiro bimestre. Aí tem no segundo, aí tem no terceiro. Tem alguns buracos. Eu pretendo, nos próximos dias, sim, e isso dá para fazer. Eu já lancei as notas nos diários eletrônicos. Eu pego aquela lista de alunos que estão me devendo alguma coisa e já deixo esses alunos cientes de que estão devendo algumas notas, né? Então esses alunos já ficam mais espertos de que não podem faltar as avaliações finais, que eu posso simplesmente dobrar a nota, né? Enfim, a gente pode fazer uma atividade aí extra, alguma coisa desse tipo, de forma que o aluno recupere a sua nota, né? Então é isso, eram os 2 informes que eu tinha para falar, das avaliações, né? Provavelmente eu vou fazer aí uma avaliação dupla, né? E aqueles que estão me devendo algumas notas, a gente vai
A gente vai fazer um levantamento, colocar aqui numa lista para vocês, né? Aqueles alunos que estão devendo, primeiro bimestre, segundo bimestre e tal. Aí a gente coloca aqui para vocês que vocês estejam cientes, tá bom? Já foram 5 minutos só de informes, né? Pessoal, a aula passada a gente começou meio que de trás para frente. Foi quase de propósito, tá? A gente começou falando de virtudes dos antigos, né? E a gente falou de prudência, coragem, temperança e principalmente justiça, né? E que a justiça era a principal das virtudes dos antigos. Mas vamos entender como a gente chega até lá, né? A gente trabalhou isso na aula passada, mas vamos fazer a leitura aqui, né? Virtudes antigas, sempre atuais, apesar de ser uma virtude lá dos povos antigos, elas sempre vão estar ali sendo necessitadas pela própria sociedade, trabalhadas por essa sociedade, né? A gente debateu a aula passada de que a justiça, as leis, elas surgiram com o crescimento das sociedades, né? Quando eram sociedades mais antigas, mais primitivas, em que os povos se dividiam no máximo em tribos, você tinha ali um conselho de anciãos, e esses anciãos, eles tomavam ali as decisões, né? Sempre o mais velho, por ter mais temperança, por ter mais conhecimento de mundo, né? Eles eram os mais capazes de tomar essas decisões, né? Vamos lá, leitura. Vamos lá, vamos ler. Desde os antigos gregos, há 4 virtudes consideradas cardeais, né? São norteadoras, né? São aquelas que são fundamentais para a gente. Isto é, essenciais para o ser humano, para que o ser humano seja feliz. Quais são as principais virtudes? Essas 4, né? Coragem, prudência, temperança e justiça. Eu fiz até um PDFzinho com vocês, né? Para vocês. Muito simples, né? Talvez eu ponha mais coisas nele. Não sei, vou ver. Nossa, tá coceira aqui. Se eu tivesse um álcool, acho que foi uma muriçoca. Ainda hoje elas são valorizadas e buscadas. Espera aí, professor. Ainda hoje elas são valorizadas e buscadas. Você já deve ter admirado e até procurado praticar pelo menos alguma delas, como a coragem e a justiça, né? No mínimo, alguma delas você já deve ter trabalhado, né? Ou buscado, enfim, alguma coisa desse tipo. Ou exigido que as outras pessoas agissem com você dessa forma, com coragem, com justiça, né? Com prudência, né? Vamos ver cada uma delas. O que você provavelmente não imagina é que, para os filósofos e os religiosos que estudaram as 4 virtudes cardeais, uma ideia fica bem clara. Uma virtude dessas depende da outra. E é quase impossível ter uma sem ter as outras. É impossível você ser justo sem ter coragem, sem ser prudente e sem ter temperança. É impossível você ter coragem sem ser justo, sem ser prudente e sem ter temperança. Percebe? Uma depende de todas as outras. Elas estão interligadas. Vamos entender como. Neste capítulo veremos por quê. Essa atividadezinha eu vou passar para vocês, né, daqui a pouco.
Mas vamos lá. A virtude dos heróis. Muito bom a gente trabalhar a virtude dos heróis. Mas antes disso, vou dar uma pausa. Voltamos daqui a pouco.